Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da primeira semana do Advento, dia 3 de dezembro. Hoje a igreja celebra a festa do grande missionário São Francisco Xavier. Ele era jesuíta e viveu de 1506 a 1552. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 27 a 34. Naquele tempo, Jesus se dirigiu para as margens do mar da Galileia. Subiu ao monte, se sentou e pôs-se a ensinar as multidões. E elas levavam a Jesus os seus enfermos, os seus doentes, muitos coxos, muitos paralíticos, muitos cegos, muitos mudos, e ele curava a todos. Estava entardecendo, e Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: Tenho compaixão deste povo, que está comigo todos esses dias, e eu não quero despedi-los com fome, para que eles não venham se perder e morrer de fome pelo caminho. Os discípulos disseram a ele: Mas, mestre, onde vamos buscar tantos pães para saciar tantas multidões? Jesus disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos aos céus, abençoou, e depois partiu esses pães e esses peixes e entregava aos seus discípulos, e eles entregavam às multidões. E todos comeram e ficaram saciados. E sobraram 7 cestos daqueles pães e daqueles peixes. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que sempre provoca em cada um de nós, às vezes espanto, às vezes discordância, às vezes alimento, às vezes um chicote. Porque a palavra de Deus é assim, é uma força viva. E ela dialoga comigo e com você. De tal modo que quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, é o próprio Senhor quem nos fala. Quando nós abrimos os Evangelhos, é o próprio Jesus que fala para mim e para você, e não somente para aqueles discípulos daquele tempo passado. Mas a palavra de Jesus é a mesma ontem, hoje e amanhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, nós encontramos o Senhor convocando o seu povo, não uma nata, não uns elegidos porque era por poder econômico, não. E ele disse: eu vou oferecer para todos os povos um banquete de ricas iguarias neste monte. E aqui no meu monte o povo terá comida, vai se saciar de comida de qualidade e de vinho também de boa qualidade, porque eu vou oferecer para eles uma grande cena, uma grande festa, porque o Senhor está no meio do seu povo, e é o próprio Deus quem alimenta o seu povo, e é o próprio Deus que está presente diante do seu povo, porque o nosso alimento é o Senhor. É a palavra de Deus que deve nos alimentar todos os dias. Daí a necessidade de observarmos com disciplina uma leitura diária da palavra de Deus, para que ela nos ilumine e nos alimente também. E o Senhor vai oferecer no seu monte um banquete de ricas iguarias para todos os povos, não somente para o povo de Israel, mas para todos os povos que temem ao Senhor e que vêm diante dele. Vamos com alegria ao monte do Senhor. Vamos participar do seu banquete. Vamos nos alimentar e ser orientados por ele, para que a sua luz nos guie todos os dias e todos os anos. É o banquete do Senhor. É o banquete da misericórdia. É o banquete da reconciliação. Porque Deus está aqui exercitando ou realizando um rito para reconciliar os povos e dizer: eu estou no meio de vós. Agora, quando nós subimos também a este monte, às margens do mar da Galileia, nós também nos deparamos com Jesus que está ensinando a grandes multidões. E eles ou elas levavam a Jesus os seus enfermos, os seus doentes,
seus coxos, seus cegos, seus mudos. E Jesus curava a todos. A todos Jesus curava. De tal modo que o povo ficava admirado quando via os cegos enxergando, os coxos andando, os mudos falando, e o povo glorificava a Deus pela obra salvadora de Jesus, porque o reino de Deus está no nosso meio, porque Jesus está no nosso meio. E Jesus então agora tem compaixão. Jesus se compadece do seu povo. É o Deus agora que tem compaixão. Jesus se compadece do povo, porque já está com ele ali há muitos dias. E Jesus começa a refletir com seus discípulos: eu tenho compaixão deste povo. Eles estão comigo aqui há muito tempo. E eu não vou despedi-lo para que eles não venham a morrer de fome pelo caminho. Jesus pede aos discípulos uma ação, uma atitude. E a única atitude que os discípulos têm, e isso serve para ontem, para hoje, para amanhã, é a nossa impotência. É a nossa incapacidade de agir, porque às vezes nós queremos agir tão somente pensando em nós, de acordo com os nossos critérios humanos, de acordo com as nossas capacidades humanas, de acordo com os nossos domínios humanos. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos querendo sermos os protagonistas das obras de Deus, mas é o Senhor que realiza as obras em mim e em você. É o Senhor que faz surgir vida da morte. É o Senhor que faz surgir e faz renascer uma nova vida. Agora, é preciso confiar nele? É preciso confiar no seu ato salvífico? É preciso confiar que ele tem o poder porque ele é Deus? Os discípulos não confiam ainda em Jesus. Os discípulos ainda pensam, humanamente falando agora, eles pensam: onde é que nós vamos buscar tantos pães? Onde é que nós vamos buscar tantos pães para alimentar estas multidões? E assim nós começamos a murmurar porque nós queremos contar tão somente com os nossos esforços humanos. Aqui está um grande perigo para mim e um grande perigo para você. Quando nós queremos fazer que nossas pastorais sejam somente meras ações sociais que nós controlamos, onde nós vamos dizer: eu fiz, eu faço. Mas é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. Jesus pergunta aos seus discípulos então: quantos pães tendes? Eles falam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes sem Jesus são 5 pães e 2 peixes. Agora, 5 pães e 2 peixes com Jesus é uma potência. As nossas ações, os nossos projetos sem Jesus são somente ações e projetos que nem sempre vão funcionar, que nem sempre darão certo, principalmente quando nós queremos confiar somente na nossa capacidade humana, eficiência humana, e não queremos contar com o poder do Senhor. Os discípulos apresentam 5 pães e 2 peixes. Jesus toma os 5 pães e 2 peixes, eleva os seus olhos para os céus, multiplica aqueles pães e aqueles peixes e dá aos seus discípulos para entregar às multidões. É o Senhor que está oferecendo um grande banquete no seu monte. É o Senhor que novamente está alimentando o seu povo com a presença de Jesus e a força de sua palavra. E uma das características do advento é justamente a palavra de Deus. A palavra que se fará carne e habitará entre nós. A força da palavra de Jesus. Mas aqui também pede a mim e a você fé, esperança e caridade. Pede a mim e a você que confiemos no Senhor, que esperemos no Senhor. Pois quando Jesus está presente, 5 pães e 2 peixes são uma potência. E eles recolheram 7 cestos de tudo aquilo que fora abençoado por Jesus. Que esta palavra seja para mim e para você um alento e um consolo para os nossos corações. E que possamos sair de nossas camas hoje confiantes de que o Senhor caminha ao nosso lado. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Francisco Xavier, rogai por nós, paz e bem.